Boa tarde a todos. Hoje começando mais um quadro Cidadania e meu convidado é o Dr. Valdemar Katayama Kijaer, que é médico oftalmologista, e o tema será saúde ocular. Dr. Valdemar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos em casa. Dr. Valdemar, como é que está a saúde dos brasileiros e dos rondonienses, especificamente os olhos? Olha, não está muito boa não, Fabrício. Na verdade, isso aí não é apenas eu quem digo. O próprio povo tem falado isso. No censo de 2010, uma pessoa de Rondônia de cada 5 estavam reclamando de deficiência na sua visão. Esse número é muito grande. Então, e claro que englobam todos os problemas, não é específico de uma ou outra doença, não. Mas, de fato, na Organização Mundial de Saúde, ela estipula que mais ou menos 5% da população mundial tem algum problema de visão muito grave, cegueira completa ou quase completa. Isso acontece também aqui no Brasil. Então, é muita gente que tem problema de visão bastante sério, e uma pessoa de cada 20, então, pode se considerar inválida do ponto de vista de visão. Agora é engraçado, né, que os dados oficiais, por exemplo, aquilo que vale para a aposentadoria, para a pessoa poder aposentar, ter algum benefício, né, são regras que não condizem com as queixas da população. Normalmente as pessoas precisam ter esse quadro extremamente grave, né, para ser considerado deficiente visual, mas a população, de forma geral, reclama bastante da visão. Não consegue trabalhar bem, não consegue ter uma boa qualidade de vida, não consegue ir bem na escola, né, então é um número bastante assustador, né, que pegou de surpresa não só o governo, mas até os próprios médicos, né, os próprios gestores públicos. Dr. Valdemar, isso tem impacto econômico na qualidade de vida das pessoas e nas famílias? Sim, atualmente a gente tem trabalhado um conceito chamado de cegueira econômica. Cegueira econômica é o prejuízo financeiro, o prejuízo para o trabalho que uma pessoa tem por causa de um problema de visão. Também o prejuízo que uma criança tem no seu estudo, na sua escola, devido a algum problema visual. E, de fato, a gente sabe que mais ou menos 20, 30% da população reclama de baixa produtividade decorrente da baixa visão. Mais ou menos, vamos dizer assim, essa cegueira econômica, ela pode afetar tantas pessoas com um problema mais sério, como aquilo que eu estava falando, como também as pessoas com problemas leves. Pois uma pessoa com meio grau de miopia, 1 grau de miopia, às vezes já não consegue exercer alguns tipos de trabalho. Então, Valdemar, quando deve começar a prevenção dos problemas de vista e como fazer isso? Tem alguma idade recomendada? Sim, problemas visuais, elas podem pegar a pessoa desde o momento que nasce até a velhice. Então, o primeiro momento para fazer a prevenção é ao nascer, né? As crianças podem ter problemas de vista, os pais às vezes não percebem, o pediatra não percebe, mas se não for tratado uma criança com algum problema sério de vista desde o começo, o resultado disso pode ser definitivo, quer dizer, aquela criança pode ter algum problema mais sério, incorrigível, intratável mais tarde. E essa criança, lembrando o problema da cegueira econômica, ela vai ter grandes dificuldades por toda uma vida, vai ser uma criança menos produtiva, ela não vai conseguir ter uma vida feliz, uma vida livre, né, de auxílio. Então a família também acaba sendo muito exigida nessa situação. Então a prevenção começa ao nascer. É muito importante que a criança seja avaliada, o famoso teste do olhinho, que hoje as pessoas já têm falado mais, mas não apenas isso. Depois do teste do olhinho, é importante passar com o oftalmologista com 1 mês, e de acordo com o que o médico encontrar nesse primeiro exame do primeiro mês de vida, às vezes precisa ficar vigiando de 6 em 6 meses ou de ano em ano, até essa criança fazer 8 anos de idade. Então, a prevenção na faixa pediátrica, né, nas crianças, é extremamente importante, infelizmente não é feita. Na vida de uma criança, já com mais de 8 anos, um adolescente, uma pessoa adulta, também é importante fazer algumas consultas de rotina de vez em quando. Pode ser anual, dependendo da pessoa, a cada 2 ou 3 anos, depende do que o médico oftalmologista vai detectando no decorrer do tempo. Porque existem várias doenças silenciosas, doenças que as pessoas às vezes não sabem que têm, não percebem nada, mas que se não forem diagnosticadas precocemente e tratadas desde cedo, mais tarde podem levar a um prejuízo visual e até a cegueira. Então, Valdemar, eu uso lente de contato, ninguém sabe, não dá para ver.
A catarata é uma doença que dá para ver, né? Porque fica branco o olho, você consegue perceber, às vezes até com flash da máquina. É isso mesmo, doutor Valdemar? Existem várias doenças, né, oftalmológicas. A catarata, ela pode dar uma manchinha branca, pode, mas nem sempre. Né? Alguns casos, né, a catarata é imperceptível a olho nu. A gente não percebe, apenas o paciente sente que vê embaçado e às vezes ele acha que é um problema só de óculos, né? Mas, na verdade, existem várias e várias doenças, né, que podem acometer a vista. Então, aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos 6.000 casos de catarata ao ano. Então, são 6.000 pessoas que deveriam estar sendo operadas. Os pacientes com diabetes, o diabetes é uma doença muito frequente, né, provavelmente vai aumentar porque o envelhecimento tem favorecido o surgimento de novos casos de diabetes, o envelhecimento da população. E cerca de 75% dos pacientes com diabetes, depois de 20 anos, vão ter algum problema sério de visão. Ou uma catarata, por causa do diabetes, ou um problema de retina. Também há o glaucoma, uma doença bastante prevalente. É a causa de cegueira mais importante e irreversível, né, na nossa população. Enfim, existem várias doenças, e aqui em Rondônia, principalmente, o sol também é um fator bastante importante nas pessoas que moram no interior, na zona rural, o pessoal que trabalha no Rio. Né, o sol pode causar diversas doenças, tipo o pterígio, que é aquela carne crescidinha que algumas pessoas têm, é muito frequente a gente vê, né, aquela pessoa que tem olho vermelho com aquela carninha em cima, é o pterígio. O pessoal acha que aquilo que é a catarata, mas não é, né, e aquilo está muito associado ao sol. Câncer também, entre outros problemas. Então, Valdemar, o acesso da população e as políticas públicas para a saúde ocular são adequadas aqui no Brasil e aqui em Rondônia? Não. Infelizmente, o acesso à saúde ocular, a um serviço de oftalmologista, ele é um pouquinho deixado em segundo plano pelos nossos gestores. Aqui em Rondônia, a fila de espera para uma consulta básica de oftalmologia pode chegar a 2 anos, principalmente naquelas cidades que não têm um oftalmologista na sua região e que, então, a prefeitura precisa deslocar esse paciente para os polos regionais de Paraná ou Porto Velho. Aqui mesmo em Porto Velho, né, a população tem reclamado bastante de falta de médicos para atender oftalmologia, né, na prefeitura. O grande problema é que, como a visão é o sentido mais importante, né, 80% do nosso contato com o mundo é feito através dos olhos, e praticamente todo mundo precisa de uma consulta oftalmológica várias vezes durante a vida, então a oftalmologia deveria ser incluída dentro daquilo que a gente chama de atenção básica, é a saúde da prefeitura. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil todo. Então, acaba sobrecarregando o serviço do Estado, né, a Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital de Base, e eles não dão conta dessa demanda. Então, Valdemar, e para melhorar tudo isso, os custos são muito elevados? Tem alguma solução? Sim, a melhora depende, claro, de políticas públicas, né, para tentar melhorar, otimizar os recursos do SUS, tentar interiorizar a assistência oftalmológica e transferir esse cuidado da visão para as prefeituras. Esse seria um ponto extremamente importante, a interiorização do médico e a municipalização da oftalmologia, não deixar a especialidade apenas no encargo do Estado ou do governo federal, né, que, na verdade, seriam responsáveis apenas pelos problemas mais sérios, cirúrgicos, né? Esse seria um grande ponto. Um outro ponto, né, que também decorre da nossa estrutura econômica do país é que há um enorme custo para o SUS implementar oftalmologia. Nós temos gastos muito altos para fazer serviços de oftalmologia funcionarem, porque os equipamentos aqui no Brasil acabam tendo um preço muito caro. Eu até brinco, é igual o iPhone novo, que vai custar R$7.000 aqui no Brasil, quando que lá fora custa R$2.000. Equipamento de oftalmologia aqui também, por culpa do próprio governo, acaba sendo extremamente caro, por causa dos impostos, taxas de importação, as várias burocracias que encarecem, né, a aquisição desse equipamento, tanto no poder público, como também no serviço privado, que acaba também fazendo um serviço muito caro e inacessível pela população por culpa da carga tributária, né, dos vários impostos que a gente precisa arcar para montar um serviço de oftalmologia em qualquer cidade. Por isso também é muito difícil para o médico ir para o interior. O custo para interiorizar um consultório de oftalmologia, para ele montar numa cidade pequena, não vale a pena, né, devido a esses problemas estruturais da nossa economia, da nossa política.
Então, eu diria que o problema nosso não é o custo, e sim o excesso de custo que a gente tem aqui no Brasil. Burocracia pura, né? É pura burocracia, carga tributária. As pessoas ficam 2 anos na fila esperando, podem ficar cegas, e se tivesse aí uma isenção de carga tributária para esses equipamentos, que são na maioria importados, a população seria bem atendida, né? Com certeza, até porque os próprios convênios têm que arcar com custos muito altos, e quem paga no final das contas são as pessoas que são usuárias desse serviço, né? Eu até brinco, eu falo que o Estado no Brasil não é solução, o Estado é o problema, muitas vezes, né? E se nós melhorarmos essa estrutura do Estado, não só na parte de políticas, mas na parte da parte tributária, a parte de desregulamentação, desburocratização, eu acredito que o próprio serviço público ia se tornar muito melhor, mais eficiente, barato, e também ajudar a iniciativa privada, principalmente nas cidades pequenas aqui do Estado. Quando o senhor se refere ao Estado, o senhor se refere à União, né, aos estados e os municípios, né, são os que acabam gerindo o nosso dinheiro. O povo brasileiro paga uma carga tributária altíssima e recebe serviço de péssima qualidade. Até porque a maior parte do dinheiro nosso vai para Brasília, não fica aqui na prefeitura, né? Então, às vezes, a gente culpa a prefeitura pela falta de serviço, mas as pessoas não entendem que 60%, 70% da arrecadação vai parar lá em Brasília, e o prefeito, então, fica sem recursos até para fazer algo pela própria comunidade. Então, Valdemar, o senhor acha que, por exemplo, o Hospital de Câncer de Barretos, ele utiliza uma carreta para fazer exames de mamografia? Você acha que também seria possível usar esse tipo de equipamento para tentar levar a saúde ocular para o interior do estado, para as populações mais afastadas? Sim, isso é feito há muito tempo, as campanhas. O problema da campanha é o seguinte, ela tem mais um uso, às vezes, vinculado a eleições, que essas carretas, desde a época do governo FHC, do governo Lula e Dilma, elas têm sido usadas em épocas de campanhas políticas. Em vez do governo implementar um serviço contínuo, permanente, que dê conta daquela demanda natural, não, eles costumam acumular, deixar o problema acumular para depois contratar serviços, né, de volume. Isso acaba tendo impacto mais eleitoreiro do que realmente de saúde. Então, eu não acredito nessas campanhas como política pública de saúde. Eu acredito que os serviços montados para estabelecer um serviço contínuo, permanente, seriam muito melhores do que a parte dessas carretas ou campanhas, né, com fins mais eleitorais do que de saúde. Então, Valdemar, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Até logo a todos, até a próxima quinta-feira, com mais um quadro Cidadania.